Vamos lá, boa noite, pessoal. Desculpa o atraso aí, trazer uns minutinhos hoje, mais do que o normal. Mas vamos lá. Final de semana conturbado, né? Cheio de aulas. Então a semana começa meio conturbado também, né? Mas faz parte. Eu quero começar com vocês. Então, basicamente, hoje é a nossa última aula, real, oficial, assim. Isso porque hoje eu vou terminar o nosso conteúdo. Então, hoje de matéria é a nossa última aula. Para a semana que vem, nós teremos um tira-dúvida. Então, eu vou entrar aqui. Quem tiver dúvidas, eu vou dar uma estudada antes, se possível. Eu não vou fazer revisão, vai ser um tira-dúvida. Tá aqui depois, na próxima segunda-feira, dia 31, então vai ser a nossa prova. Vamos. Olha, o Teams atualizou. Vamos lá. Vamos lá. Então, vamos só marcar aqui para que todo mundo não se perca, tá? Então, hoje, dia 17, nós temos a nossa última aula. Na próxima segunda-feira, que eu não sei o dia que vai ser, dia 24. Tira dúvida. E no dia 31 vai ser a nossa prova. Prova que vai acabar englobando todo o nosso conteúdo, né? Uma vez que eu falo coisa desde a primeira prova até hoje, e assim vai. É claro que não vai ser tão específico igual as coisas da primeira prova, mas teremos a nossa prova com todo o nosso conteúdo aqui, tá? Prova que vai valer 4.000 pontos, vai ser online, tudo aquilo que vocês estão acostumados. Então, a prova vai estar disponível às 7 horas do dia 31, ficando até às 7 horas do dia 1º e assim por diante, tá? Hoje vocês teriam que me entregar o trabalho lá que vocês continuaram, do Química Computacional. Eu vi que várias pessoas me enviaram, eu ainda não tive tempo de sentar e ver exatamente todos os trabalhos de vocês, tá? Eu estou aí com um projeto novo na universidade e com isso a gente fica mais tempo no laboratório que vê no computador. Mas acredito que até o final dessa semana eu consiga sentar aqui e dar uma olhada. Com relação à nossa aula prática de sábado, tá? Vocês têm um relatório para ser entregue. Eu acho que eu falei do relatório em todas as aulas, mas ficou de eu definir a data, tá? Esse relatório vocês terão até o dia 31/5 para me entregar, com um valor de 1.000 pontos. Tá? É a única data que eu vou receber. Vamos marcar aqui, dia 31/5, até às 19 horas, então até o início da aula, tá? Na verdade, início da prova. Assim eu consigo corrigir o relatório enquanto vocês estão realizando a prova, tá? Um recadinho aí para o pessoal que faz cosmetologia, mandei lá no grupo, não esqueçam de fazer a prova de proficiência, tá bom? Uma coisa com relação ao nosso relatório. Hoje eu estava, nossa prática, hoje eu estava olhando o nosso roteiro e acertando tudo, e eu vi que teve um equívoco. Na verdade, foram 2 equívocos do roteiro, tá? Eu até peço desculpas, deixa eu abrir aqui o roteiro para a gente falar dele.
Primeira coisa, a gente usou aqui 3 gramas e não 0,3. Então, na hora de fazer coloque o que a gente fez, que foi 3 gramas e não 0,3, tá? Isso é uma das coisas a ser dito. E outra, que eu olhando, na hora que eu cheguei em casa, eu parei, eu pensei, depois de um dia inteiro cansativo do cão, e eu vi que essa fórmula está ao contrário. E, consequentemente, eu passei na sala, no laboratório, ao contrário. Então, arrumem os cálculos, vamos lá. Tá? Coeficiente de partição é igual. Em vez de ser aquoso por orgânico, é ao contrário, tá? É o orgânico em cima. Ou seja, vocês que fizeram os cálculos, só vão inverter as concentrações na última conta, tá? Ou só fazer 1 dividido por aquele valor que vocês já obtiveram, tá? Corrijam isso. O dia foi extremamente cansativo no sábado, e esse negócio de ter 4 turmas, 10 horas quase de Unopar é porreta de difícil. E eu só fui perceber a hora que eu tava chegando em casa que eu parei e falei, opa! Aí eu não ia mandar mensagem no domingo para vocês, deixei pra gente conversar hoje, tá? Então arrumem aí, espero que tenha pelo menos um de cada grupo aqui. Se não, por favor, avisem aos colegas para que não me entreguem um relatório errado, tá? Então arrumem isso daí. Visto tudo isso, vamos para nossa aula. Deixa eu falar alguma coisa, não. Vamos lá. Lembrando que falando da nossa prova é aquele mesmo esquema, consulta, tá? Fiquem à vontade. Teremos hoje é a última aula, hoje está bem tranquilo. Tem 30 slides em 1 e 27 hoje, 57 slides. Tá sossegado para que a gente termine tranquilamente a nossa disciplina. Coisa diferente. Aí. Acredito que vocês estão vendo. E vamos lá. Vamos lá. A gente viu nas últimas aulas, que já faz um tempo, as estratégias, tá? De formação de fármaco. Deixa eu até abrir ela aqui para a gente só relembrar. Que foi a questão da homologação, que foi a nossa transformação de anel, tá? Nós vimos isso lá atrás, as nossas séries homólogas aí de aumentar as nossas cadeias ou diminuir, tá? Vimos também com relação a bioisosterismo, quando a gente substitui algum grupo por outro, tá? Mantendo algumas propriedades, alterando outras, tá ok? Todos os tipos de bioisosterismo que nós vimos. E hoje, continuando nessa mesma linha aí, a gente vai para os nossos ligantes. Vocês vão ver que segue a relação que a gente já tinha visto. Então, a gente vai ver ali os ligantes homo e hétero dímeros, e depois algumas
estratégias gerais, tá? E aí sim a gente finaliza a nossa disciplina com chave de ouro, tá? Então vamos olhar para os nossos ligantes homo e heterodímeros. Como o próprio nome diz, tá? Homo vem da palavra igual e hétero diferente, tá? Isso não é novidade para ninguém. Dímeros quer dizer que eu tenho dois de dois, dois do mesmo. O que isso vão querer dizer? Que eu tenho drogas gêmeas, como a gente quer dizer. Então, eu tenho a junção de duas moléculas em uma. Podem ser moléculas iguais, no caso dos homodímeros, ou moléculas diferentes, no caso dos nossos heterodímeros, tá? Então, eu tenho aqui o nosso exemplo. Moléculas iguaizinhas, eu vou duplicar elas e formar uma ligação entre elas, tá? Então, a entidades são idênticas, tá? Também chamada de duplicação ou dimerização. Já para os heterodímeros, tá? Se eu tenho duas entidades farmacofóricas distintas, ou seja, eu tenho duas moléculas, molécula A e molécula B, são moléculas distintas, eu vou juntar elas e formar uma nova molécula. E isso a gente faz porque a gente faz esse processo de dimerização, essa junção de moléculas, tá? Temos algumas vantagens. Quais são essas vantagens aqui? Tá? Ele é melhor do que se eu tivesse esse fármaco sozinho, uma vez que eu vou ter propriedades farmacodinâmicas e farmacocinéticas próprias, então eu posso melhorar essas propriedades juntando as duas moléculas, tá? Posso ter propriedades mais previsíveis, uma vez que eu posso juntar essas duas moléculas em pontos onde ocorreria o metabolismo, uma vez que então eu vou juntar elas, eu vou diminuir esse metabolismo, consequentemente ela vai chegar ao nosso alvo mais reativo, e eu vou juntar dois princípios ativos em um só, tá? Então, eu tenho algumas formas de ter essa junção, tá? Eu posso ter um grupo vinculador no meio, ou seja, uma cadeia carbônica, normalmente linear, entre as duas. Posso não ter nada, então, por exemplo, a diaspirina, que são dois ácidos acetilsalicílico. Então, eu simplesmente juntei as duas moléculas e formei a diaspirina. Ou ainda, eu posso sobrepor duas moléculas. Quando a gente sobrepõe duas moléculas, a gente consegue diminuir a quantidade de carbonos e facilitar ali, como por exemplo aqui eu tenho o acetaminozalol, tá? Que é a junção do nosso ácido salicílico com o nosso paracetamol. Então eu juntei um grupamento comum nas duas, que seriam esse oxigênio, né? E aí eu consigo sobrepor as duas moléculas. Então, são algumas formas que a gente tem de combinar nossos dois grupamentos, tá? Esses grupamentos, eles podem reagir tanto no mesmo receptor, quanto em receptores diferentes. Quando eu tenho aí, então, uma combinação os heterogíneos, tá? Então, os heterogíneos são duplos ou híbridos, tá? A gente pode chamar que eu tenho uma abordagem simbiótica. Isso por quê? Tá? Elas vão juntar duas moléculas híbridas e ela pode reagir tanto em grupos de interação do mesmo receptor, quanto em grupos diferentes, tá? Exemplo de abordagem
simbiótica, tá? Por exemplo, eu tenho aqui o nosso agente diurético, um pedaço dele. A outra, eu vou juntar com ele um antagonista beta-adrenérgico. Então, eu formo uma molécula só que já vai atacar dois receptores diferentes, tá? Ou aqui, onde um ataca o AT1 e o outro ataca o ETA, os dois dentro da mesma molécula. Nesse exemplo aqui, eu estou tendo uma sobreposição entre as moléculas, tá? Ou ainda eu posso ter o mesmo fármaco sendo desenvolvido para atacar os dois grupamentos, como aqui a gente tem. Entramos agora para alguns exemplos de homodímeros. Como eu falei, essa aula não é muito longa, teremos bastante exemplos aqui, como a gente viu ao longo de toda a nossa disciplina. Então, eu tenho aqui, como eu falei, os nossos homodímeros. Então, são grupamentos iguais ligados entre si. Essa ligação podendo ser sobreposta ou não. Então, por exemplo, eu tenho essa molécula, esse transpiperidine, tá, o derivado dele, e eu tenho nossos valores de Ki. Para esse receptor, o valor de Ki é 228 nanomol, e depois no outro, 5.880. São valores altos. Agora, no momento que eu faço um dímero, então, dessa molécula, liguei aqui uma cadeia carbônica e liguei o outro exatamente igual do outro lado, tá? No que eu fiz esse homodímero, ou seja, o mesmo lado, o 2, veja quanto cai o valor de Ki. Então, de 228 para 39, cai muito. E no outro, de 5.880 para 7 nanomolar. Então, essa queda é grande, isso porque ele vai poder atacar duplamente o receptor. Quando a gente tem homodímeros, uma das intenções que a gente tem, às vezes, é a questão de que o próprio metabolismo quebre essa molécula em duas, e aí o nosso receptor vai atacar duas vezes, tá? E qual que é a vantagem disso? Que normalmente esse processo de quebra aqui ocorre já muito próximo ao nosso receptor. Então, a gente consegue que chegue em maior quantidade de ligandes ao nosso receptor. Então, outro exemplo aqui de homodímero, oxprenolol com o bis-oxprenolol. Então, eu simplesmente juntei aqui os nossos dois carbonos aqui. Outro exemplo, tá? Aonde eu tinha a pirenzepine, que é essa molécula aqui, e eu juntei com o intermediário esse daqui, tá? Fazendo com que eu tivesse aqui quase que 3 moléculas juntas, um homodímero nas laterais e uma molécula igual ao meio, tá? Ou ainda, eu posso simplesmente pegar aqui o mectotraquine e duplicar ele, formando uma cadeia muito maior aqui. Seguimos aqui com vários exemplos, eu não vou ficar falando de todos, que são muitos. Então, segue-se sempre aquela mesma relação. Uma molécula posso ter um grupamento intermediário, aqui ligando a outro. Esse grupamento intermediário pode ter uma quantidade de carbono variável. Então, a gente vê aqui o exemplo que eu posso ter entre 2 e 12 carbonos entre eles, tá? Isso é muito interessante para a indústria, gente, porque pensa lá, você é desenvolvido um fármaco, esse fármaco tem sucesso, ele vai ter patente registrada, ele vai dar dinheiro. A hora que a patente dele está expirando, vocês vão lá e formam um homodímero ou um heterodímero com a outra substância, formando um novo fármaco que vai gerar uma nova patente, tá?
Então, tudo isso para a indústria é muito interessante, é muito rentável, tá? Aqui temos mais um exemplo, o nitrendipine, que é essa molécula assim aqui, bem bonitinho, onde o valor de C50 para interação com o cálcio é de 0,2 nanomolar. Quando eu formo um homodímero, ou seja, as duas moléculas juntas, esse valor cai bastante, cai aqui em 10 vezes, basicamente, o valor da interação com o C50. Esse valor de C50 vai variar conforme a quantidade de carbono existente aqui. Mais alguns exemplos, aqui é parecido com o que a gente já viu lá atrás. Uma coisa interessante com esse homodímero, tem aqui o grupamento ligante entre eles, só que os valores da constante de interação nem sempre eles vão diminuir, tá? Isso pode acontecer, esse valor da constante aumentar, mas, como eu disse, isso tudo a gente testa experimentalmente. Mas a tendência normalmente é diminuir. Alguns casos aumenta. Aqui, olha só a diferença desse. Eu não tenho um grupamento ligante entre os dois dímeros, tá? Então, eu tenho essa molécula, em vez de eu pôr, por exemplo, aqui uma cadeia carbônica para ligar o próximo, não, foi utilizado esses dois anéis aromáticos aqui e sobreposto eles, formando, sim, um homodímero com os dois lados iguais, porém com sobreposição de partes da cadeia. Temos aqui alguns exemplos de enzimas, tá? Isso ocorre bastante. Então, viu uma molécula que é simétrica, a chance dela ser um homodímero é muito grande. Então, a gente juntou duas delas, tá? O monômero, um dímero e assim por diante, tá? Não dá para... Aqui, no caso, ele está sobrepondo o nosso anel aromático. Na verdade, esse grupamento aqui quase é o nosso ligante, tá? Tem uma alteração aqui, mas é o nosso ligante. Mais alguns exemplos, novamente, aqui o valor de C50 caindo e a seletividade aumentando. Então, de 0,3 a seletividade subiu para 221. Então, é um composto muito mais seletivo. Mais alguns exemplos aqui, não vou me alongar. São vários exemplos seguindo sempre a mesma relação aqui. E temos os nossos heterodímeros também nessas mesmas relações. Então, aqui, ó, os nossos dois, um era agonista de H2 e o outro era antagonista de H1. Quando a gente faz a junção dos dois, no caso, pela sobreposição desses grupamentos amino, aqui a gente tem um novo fármaco sendo preparado com valores menores aqui, com maior resultado aqui. Aqui a gente tem um processo também de otimização que vai ocorrer, então eu pego uma molécula e vou juntar a outra. Aqui mais alguns exemplos de juntar uma molécula na outra. O que acontece muito nos nossos heterodímeros é essas moléculas não se juntarem exatamente nas mesmas posições, tá? Então, eu pego parte de uma com parte da outra e otimizo ela como um todo, tá? Por isso que é mais difícil a gente reconhecer um heterodímero do que um homodímero. O homodímero, se tiver a molécula sendo simétrica, é fácil de reconhecer. Agora, o hétero, como são grupamentos diferentes, que podem ser basicamente qualquer grupamento,
é um pouco mais difícil. Eu teria que ver aqui a junção dos dois grupamentos por si só, tá? Então, aqui, ó, eu consigo ver a junção dos dois. O processo de dimeração também pode ser chamado de hibridação, tá? Então, se vocês verem esse nome como hibridação, é a mesma coisa que vem da palavra híbrido. Então, é formação de híbridos. Híbridos é a junção de dois grupamentos, ok? Então, não estranhe aí. Então, aqui, por exemplo, tem esse exemplo que é bem legal. Duas moléculas que eu juntei formando uma terceira. É claro que para eu formar essa terceira, você vê que ela já foi otimizada. Então, os valores de 50 para o primeiro grupo era 74, para o outro 130. A partir do momento que eu juntei os dois, eu tenho 8,5, tá? E também tem um ganho na seletividade aí. Qual que é a grande questão quando a gente junta os dois fármacos aí? A gente tem que identificar os grupamentos farmacofóricos e aí sim manter eles e o restante tentar eliminar. Para isso que eu falei lá atrás desses grupamentos farmacofóricos, porque aqui a gente revê ele. Então, por exemplo, aqui na tacrina, esse aqui seria bem provável o grupamento farmacofórico e esse aqui o grupamento farmacofórico aqui da uperizine. Então, eu juntei os dois grupamentos farmacofóricos para ter uma molécula mais ativa, tá? Semelhante ao que a gente ocorre aqui, tenho uma molécula junto com outra, simplesmente juntando. E aí, é claro que a partir dela a gente pode fazer um processo de otimização. Processo de otimização eu vou falar ali mais adiante, nos próximos grupamentos de slide. A gente vai ver que tem alguns métodos aí de otimização dessa molécula e a gente finaliza nossa disciplina. Outro exemplo, e aí vai assim por diante. E como a gente faz essa classificação esses híbridos formados, tá? Então, como eu falei, eles são baseados no ligante, tá? Pelo sítio de ligação. É possível classificar ligantes pela forma de suas partes interagirem com o sítio de ligação ou no alvo. Ou seja, tá? As duas partes que estão ligadas, elas podem interagir no mesmo alvo, porém em sítios ativos diferentes, como a gente vai ver. As partes podem se ligar também em sítios similares, porém em monômeros diferentes da mesma proteína. Ou ainda eu vou ter que as partes se ligam em sítios diferentes, localizados em proteínas diferentes. Normalmente, a opção C é aquela que ocorre com heterodímeros, tá? Que vão ser interações com proteínas diferentes. Mas eu tenho exemplos aqui desses três tipos de interações. Então, nesse exemplo aqui, tá? Eu tenho a bis-7-tacrina e a bis-5-tacrina. Qual que é a diferença? Na bis-7-tacrina, eu vou ter aqui 7 carbonos entre ela, e na bis-5-tacrina eu tenho 5, tá? E eles vão interagir com dois sítios adjacentes. Então, no 7 eu tenho aqui um sítio ativo quase que formaria um L. Quando eu tenho essa cadeia intermediária, eu consigo atingir os dois sítios. Como a gente vê aqui, ó, os grupamentos formam um L e eu consigo atingir todo o nosso sítio ativo. Então, eu tenho um sítio aqui que vai atacar uma parte dessa molécula. O outro sítio aqui vai atacar a outra metade. E esse grupamento intermediário vai fazer a ligação entre esses dois grupamentos, tá? Outro exemplo, quando eu tenho eles intermediários, tá?
os sítios adjacentes. Então, eu tenho aqui duas moléculas, onde eles estão ligados no meio entre si. E eu consigo ver aqui a diferença de uma interagindo aqui e outra interagindo aqui. No meio dessa tem essa outra molécula, esse cis, que vai fazer essa conjugação com um dos lados. Mas a gente vê que eu tenho a opção aqui de uma molécula interagir com dois grupamentos próximos, tá? Então, são sítios adjacentes aqui, tá? Aqui eu tenho ligações similares localizadas em monômeros diferentes de uma mesma macromolécula. Então, eu tenho essa molécula aqui, que a gente vê que ela é homodímero, os dois lados delas são iguais, tá? Posso dividir ela aqui. E a gente vê que eu tenho dentro da proteína A e a proteína B. E o fato dessa cadeia ser grande, eu vou interagir uma parte na proteína B, uma parte na proteína A. Da mesma forma que a gente vê aqui, ó. Uma parte interagindo em A, uma parte interagindo com a proteína B, tá? Então, eu consigo interagir com os dois. E aqui tem a opção de interagir com dois receptores diferentes, tá? E isso vai variar a estrutura que ele tiver. Então, eu vou ter com receptores de um ou com receptor do outro, tá? Mas são as mais específicas que a gente tem, é mais raro a gente ter aqui. As mais comuns ou é essa que são dois monômeros, ou é essa com sítios adjacentes, tá? Tanto que essa a gente não encontra figura assim com clareza tão grande. Realizamos o primeiro grupo de slides. Vamos para a nossa estratégia que vai finalizar e vai clarear muito as nossas ideias, tá? Então, vamos lá. As estratégias para exploração primária da relação estrutura-atividade, tá? Então, uma vez que eu consigo entender uma estrutura, tá? Eu vou entender uma substância líder, tá? O que seria essa nossa substância líder? Essa substância líder é uma estrutura já conhecida, que a partir dela eu vou fazer outros compostos e esses outros compostos serão estudados. Como que ocorre isso? Tá? Então, eu fui lá, estou estudando uma molécula ou um receptor, e aí eu cheguei numa estrutura. Essa estrutura pode ter uma atividade de interesse, por isso a gente chama ela de substância líder, só que a gente olha para ela e fala, isso aqui ainda pode melhorar. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer de tudo para que a gente tente melhorar, né? Como a gente já falou bastante aqui, a gente sempre tenta obter a melhor substância possível. Então, uma vez que eu tenho essa substância líder, que a gente chama, eu vou fazer os análogos a elas, que são substâncias parecidas, mas que a gente vai buscar uma atividade melhor. Que aí entra todo esse processo que a gente viu. Ou bioisosterismo, ou a duplicação dessa molécula. Pode ser a adição de carbonos para aumentar ou diminuir a distância entre os grupamentos. Tudo isso pode ser realizado. Só que daí eu tenho aí uma série de análogos. Essa série de análogos vai ser estudado para garantir que eu estou tendo a melhor substância possível no mercado, tá?
Então, beleza, foi isso. Então, agora a gente vai ver essa relação estrutura-atividade aí. Quando a gente pensa numa estrutura, a gente tem algumas relações primeiras, tá? Que é a nossa complexidade, nossa molécula e o tamanho que ela vai ocupar. A gente já falou algumas coisas com relação ao tamanho de uma molécula, então não é nada muito novidade para a gente aqui nessa disciplina, mas aqui a gente vai ver algumas coisas que podem acontecer nela aqui. Eu posso ter um processo de simplificação molecular, tá? Posso ter um processo de conservação dessa molécula, ou ainda eu posso ter o processo de aumento da molécula. Tudo isso para que a gente tenha uma melhor estrutura dessa molécula e, consequentemente, a melhor atividade da mesma, tá? Então, vamos à primeira opção, que é o processo de simplificação molecular. Isso é um processo que ocorre com alta... É bem comum ocorrer, tá? O que a gente faz? A gente vai pegar moléculas e transformar ela no mais simples possível, tá? Para que a gente faz essa simplificação molecular? Uma vez que eu consiga simplificar uma molécula, eu vou tornar ela mais fácil de ser sintetizada, a primeira questão. Ele vai ter menos grupamentos. Se eu tenho menos grupamentos, a possibilidade dele interagir com o metabolismo vai diminuir. Uma vez que eu tenho uma interação com o metabolismo menor, o tempo dela no organismo é muito maior. Se o tempo dela é maior no organismo, eu diminuo a dose ou diminuo o intervalo que o paciente vai ter que tomar esse remédio. Então, isso melhora muito a adesão do paciente ao processo, certo? Então, são questões. E além, é claro, como eu falei, a gente simplifica o processo de síntese, tá? A gente sabe que a maioria dos fármacos hoje em dia são sintéticos, né? São raros os fármacos que são biológicos. O processo sintético tem crescido, certo? Por mais que a gente já tenha vários aí processos enzimáticos para obtenção de substâncias, mas a síntese orgânica pura ainda é algo muito utilizado. Então, moléculas mais simples vão gerar processos de síntese mais fácil, tá? Tenho aqui um exemplo dessa ezerinha aqui, ou também fisostignine, tá? Os nomes estão em inglês, porque a maioria da literatura, como eu falei, é em inglês, e eu acabo utilizando para preparar as aulas de vocês. E a partir dela foi obtido duas substâncias mais simples e que é mais interessante para a gente. Por exemplo, o neostignine e a rivestignine, tá? O neo aqui, repare que eu retirei esses dois outros anéis que eu tenho aqui, mantive nossos nitrogênios, mas retirei um anel. Retirando mais dois anéis facilita muito o processo de síntese aí. E no outro caso, eu retirei de novo esses anéis, e em vez de pôr um nitrogênio terciário aqui, eu mantive um nitrogênio quaternário, eu mantive um nitrogênio terciário. Então, são substâncias que eu vou ter aqui sintéticas simplificadas. Um exemplo fácil, tá? Que a gente tem a nossa cocaína, tá? Cocaína que a gente é utilizada aí como drogas muitas vezes, e a partir dele foi criado a procaína, tá? Que é um anestésico. Então, consegui simplificar, deixei a molécula mais fácil e posso ainda otimizar os parâmetros dela, como é o caso aqui, tá? E aqui eu tenho outros exemplos. Aqui a nossa morfina, gerando 3 outros derivados, tá? E segue-se aquele mesmo quesito. Uma vez que eu tenho uma molécula, consigo sintetizar outra a partir dela,
eu consigo gerar novas substâncias no mercado, mais dinheiro, novas patentes, mais dinheiro para a indústria, mais dinheiro para quem fez esse processo de síntese, todo mundo fica feliz e o mundo gira dessa forma, tá? Temos aqui o processo de aumento da substância, e como é bem comum esse aumento vir nada mais do que o processo de dimerização, tá? Que aí homo ou dímeros, tá? Ou não simétricos, que são os heterodímeros, como a gente já falou lá atrás, ou os homodímeros, que é aquele onde eu tenho simplesmente a duplicação da nossa molécula, tá? Então, como eu acabei de falar, deixa passar, tá? Eu tenho aqui algumas estratégias para otimização desses nossos protótipos. Ao todo, são 5 estratégias diferentes que nós vamos comentar aqui, tá? E depois nós vamos ter algumas regras para aplicação dessas estratégias. Essas estratégias, tudo vai depender da quantidade disponível daquele estudo, tá? E a gente vai compartilhar essas experiências que eu tenho desse livro, tá? A gente costuma dizer que, na verdade, química farmacêutica não tem muito conteúdo, tá? A gente vê isso mesmo, mas nada mais é do que o tal do feeling. É o tal do quem mexe com isso é bom nisso, porque consegue olhar e entender o que está acontecendo. Você só vai ser um químico farmacêutico muito bom depois de muito estudo, depois de algum tempo, que você começa a pegar o jeito da coisa, podemos dizer assim. E a maioria dos livros de química farmacêutica nada mais é do que essas pessoas que já pegaram esse jeito tanto que repassam essas informações, essas estratégias aí. Primeiro processo que a gente vai ver aqui, tá? Primeira estratégia, que é quando a gente tem algumas informações sobre o nosso alvo. Nem sempre eu tenho o nossa proteína ou o nosso receptor aí muito bem desenvolvido. Mas se eu já tenho alguma informação, tá? Já é meio caminho andado, a gente pode dizer. Isso porque quando eu tenho o nosso alvo muito bem definido, eu posso desenhar a sua estrutura tridimensional, como a gente fez lá naquela atividade computacional. A gente já tinha a sua estrutura 3D do alvo molecular. Só que no caso, quando a gente fez nosso trabalho computacional, nós já tínhamos o nosso fármaco ali. Só que quando a gente não tem, eu faço uma simulação computacional com o possível fármaco que eu tenho ali, tá? Então, ele vai analisar via computação qual que é o melhor alvo, qual que é a nossa melhor molécula para interagir com o nosso alvo. A gente tem programas computacionais extremamente sofisticados para isso. E aí a gente consegue eliminar os nossos candidatos que não têm interação possível com o nosso receptor, tá? Nem sempre eu vou ter essa explicação muito bem definida, tá? Por exemplo, essas duas moléculas, tá? Esse CAD aqui é o programa, tá? Duas moléculas extremamente parecidas, elas só estão mudando a posição desse nitrogênio aqui. Aqui ele está para baixo, aqui ele está para cima, tá? Uma tem valor de cair de 30 nanomolares. E a outra ele tem um valor de cair de maior de 10.000 nanomolar. É uma diferença muito grande. Como eu disse, nem sempre há uma explicação razoável aqui para explicar
essa diferença aqui, mas biologicamente há essa diferença. São coisas ainda que estão em processo de estudo para entender essas pequenas diferenças aqui e os seus resultados, tá? Mas, como eu disse, muita coisa a gente tem que fazer no teste até descobrir o porquê que dá essa diferença, né? Mas, se a gente não tem informação sobre o nosso alvo, então a gente não conhece o nosso receptor, o que a gente vai fazer aí? Ou a gente vai utilizar uma molécula que a gente já sabe que interage com ele, uma agonista natural, por exemplo, ou, quando a gente não faz a mínima ideia, a gente vai a síntese de várias substâncias e vamos interagir com esse receptor, tá? Uma vez que eu vou ter várias substâncias, eu vou identificar aspectos que são favoráveis ou desfavoráveis para aquela atividade, tá? Ou seja, é literalmente uma tentativa e erro. Então, eu tenho lá um alvo totalmente desconhecido, que eu não faço a mínima ideia. Para esse alvo, eu vou fazer lá várias substâncias. Mas, gente, quando eu falo várias substâncias, não é 5, 10. Estou falando de 1.000, 2.000 substâncias. Quando eu faço essa quantidade enorme de substâncias, eu vou começar a ver qual delas eu obtive interação com o nosso receptor. Aquelas que eu obtenho, eu mantenho. Aquelas que não tenho, eu vou descartando. Descartei uma certa quantidade, vou observar quais os parâmetros se mantêm constante, qual que está muito diferente entre uns e outros, e crio novas substâncias para passar naquele receptor, tá? Criando, então, os nossos parâmetros que serão fixados. E assim eu vou até eu retirar novas moléculas e obter uma delas. É claro que nesse meio tempo aqui, a gente vai patentear diversas substâncias. Porque se aquela substância não serve para aquela molécula no momento, ela pode servir para uma outra. E a gente ter essas informações patenteadas, ele gera um lucro futuro possível, tá? Outra estratégia que a gente tem eu já tenho uma molécula, eu tenho aqui uma substância líder, tá? E aí eu vou tentar melhorar essa molécula. Eu vou melhorar a potência possível dessa molécula. O que a gente faz? A gente divide a nossa molécula em 5 partes aqui. E a gente vai fazer o tentativa e erro muitas vezes, tá? A gente usa aqui muito o processo de bioisosterismo, onde a gente vai pegar para cada uma, então, aqui para a parte norte, para sul da molécula, para leste e para oeste, e para a parte central, e vou tentar fazer modificações, tá? Então, por exemplo, para a parte leste, eu tenho aqui os diversos anéis que eu vou trocando e vou analisar um por um, né? Então, eu vou fazer dessa molécula, pego a parte leste e vou alterando. Passo aqui todas essas 10 substâncias e vou testar. Escolho qual que é a melhor. Faço a mesma coisa para a oeste da nossa molécula, tá? Mesma coisa para a molécula em norte, sul e central, tá? Aonde aqui, ó, eu troco o nosso nitrogênio por uma dupla C e um bioisosterismo e troca de anel, tá? Todos esses processos de troca aqui são processos de bioisosterismo, tá? Então, a gente junta várias estratégias para o desenvolvimento de um único fármaco. Isso é bem comum. E uma vez que eu defini a nossa molécula,
eu vou achar aqui a melhor relação estrutura-atividade. Chegando, então, aqui na melhor molécula possível, tá? Então, eu consigo identificar qual que é o agrupamento que fica melhor nessa molécula ali, tá? E na opção 4, tá? Que é estabelecer a estrutura relação-atividade. Então, eu vou tentar achar a melhor estrutura para a melhor atividade possível. Trabalho aí com uma substância protótica, onde a gente não conhece ela muito bem. E a gente vai tentar achar os grupos funcionais para cada um desses alvos. Então, a gente vai trocando, semelhante ao anterior, só que eu não tenho uma estrutura líder, certo? Eu vou tentar para cada um, veja aqui, ó, separo as partes dela, e eu tenho 10 grupamentos principais. Para esses 10 grupamentos, eu vou estudar um por um para ver qual que é o que melhor se encaixa e melhor atividade que a gente tem, tá? Outro exemplo que eu tenho aqui é a relação estrutura-toxicidade. Então, eu tenho aqui 5 moléculas parecidas, aonde o que vai diferenciar nessas 5 moléculas aqui? São esses 2 grupamentos em vermelho, tá? E eu vou analisar essa questão de toxicidade. Então, nem sempre é melhorar a atividade, às vezes é simplesmente diminuir a toxicidade do mesmo, tá? Então, eu vou fazendo esse processo de bioisosterismo e vou observando, por exemplo, nesse grupamento, eu vou ter ligação de hidrogênio ou não? Se eu tiver ligação de hidrogênio, por exemplo, enxofre já não pode, porque enxofre não faz ligação de hidrogênio. Então, eu já não poderia ter esse protótipo. Aqui eu tenho doador e receptor de hidrogênio. Aqui eu tenho só receptor de hidrogênio e assim por diante, tá? E a quinta estratégia é eu fazer análogos. Então, eu tenho uma molécula e vou tentar fazer algo parecido com ela. Mantenho uma parte e troco outra. A gente vê que esses processos são bem parecidos entre si, tá? Mas a gente, uma vez eu trocando esses grupamentos, de novo eu formo uma molécula nova, uma nova patente e mais dinheiro, tá? E as nossas regras para aplicação dessas estratégias que nós temos, tá? São 7 regras que nós temos. A gente utiliza muito dessa substância o que a gente chama de paper chemistry, ou seja, no papel todas as moléculas são aceitas, tá? Na realidade, nem sempre, tá? E aí a gente vê todo o processo dos grupos na química medicinal. Vamos ver essas 7 regras aqui que nós temos. A primeira regra que nós temos, que é a menor modificação possíveis, tá? Então, quando eu vou fazer aqui análogos, eu tento fazer poucas modificações para tentar analisar coisa por coisa, detalhe por detalhe. Então, veja a diferença entre essas duas. Aqui eu só tenho 2 carbonos, aqui eu tenho 3. Parece ser algo tão básico, mas a gente já viu aí no decorrer da disciplina que faz uma grande diferença e, consequentemente, eu tenho que analisar os 2 casos, tá? Análogos bioquímicos, tá? A gente utiliza grupos funcionais ou fragmentos já de estruturas bioquímicas conhecidas. Por exemplo, as nossas hidrazinas ou hidroxilaminas, elas são relacionadas como coenzimas, tá? Por exemplo, o piridoxal, tá?
doadores e receptores de elétrons, estão relacionados com a nossa coenzima. E é claro, quando a gente fala de processos bioquímicos, a gente fala diretamente do nosso metabolismo. Se a gente já sabe que eu tenho alguns grupamentos que são mais fáceis de ser metabolizados, e eu não tenho intuito que ele seja metabolizado, eu não vou colocar eles, porque ele pode facilitar a eliminação daquela molécula do organismo. Tem a nossa lógica estrutural, tá? Então, quando uma estrutura, a gente desconhece a estrutura do nosso receptor, a gente já vai utilizar algumas informações existentes da interação receptor-alvo, tá? E vamos utilizar essas relações para se manter. Então, conformações do tipo E e Z, posições axiais e equatoriais, conformações de forma geral. Tudo isso entra nessa lógica estrutural. Então, quando a gente tem informações prévias, a gente vai utilizar elas ali também, tá? Escolha do nosso substituinte correto, tá? A gente já comentou aqui outras vezes a grande quantidade de anéis aromáticos, a grande maioria deles, claro, substituídos. Então, na hora de escolher, a gente pretende escolher moléculas que já são comuns no meio biológico ali, ou até no meio de fármacos em geral, né? Hoje em dia tem sido fácil com essas bibliotecas digitais que a gente consiga procurar estruturas em diversos fármacos, tá? E com isso facilita aí para a gente colocar moléculas já conhecidas no meio. A gente não vai colocar nada desconhecido aí. Tá? Lembrando que eu vou trocar esses substituintes e vou cuidar, claro, das propriedades físico-químicas, tá? Dentre essas propriedades, coisas que a gente já ouviu falar, como o processo de lipofilicidade, efeito eletrônico, efeito estérico, tá? Efeito estérico é o nosso posicionamento no ambiente, enquanto um grupo impede o outro, tá? E um fator importantíssimo que nós temos, tá? É a síntese orgânica facilitada, tá? Boa parte dos nossos fármacos, a gente já tem eles sintetizados, tá? Então, 62% dos fármacos sintéticos, eles vão possuir cerca de anéis heterocíclicos, ou seja, mais de um anel junto. E quando a gente vai fazer essa síntese, a gente já pega intermediários existentes, intermediários que a gente consiga comprar com facilidade, para que isso seja mais fácil esse processo de síntese. Aqui a gente não entra muito em detalhes no curso de farmácia no processo de síntese orgânica por si só. Infelizmente, a gente não tem carga horária para isso. Entraria lá em química orgânica, aonde o processo de síntese, a gente pega uma molécula simples, de fácil compra, tá? E vai agregando outras moléculas e aumentando as suas complexidades, tá? Então, se a gente consegue começar aqui com anéis heterocíclicos fáceis de comprar, facilita muito, tá? Lembra que eu falei que anéis são tão comuns? Anéis heterocíclicos estão em 62% dos fármacos sintéticos e 77% dos naturais, tá? Então, o processo de síntese ele tem que ser levado em conta. A gente fala pouco aqui, como eu disse, vocês têm pouco essa matéria, mas é algo que no dia a dia, para quem vai para a indústria, é necessário entender esse processo um pouco de síntese para facilitar todo o meio. Continuando esse processo de síntese, a gente tem o fato de eliminar os centros quirais. O carbono quiral é aquele carbono com 4 grupamentos diferentes,
tá? E quando eu tenho um carbono quiral, a gente pode ter 3 substâncias, podemos dizer aí, tá? Ou 3 entidades farmacológicas distintas, tá? Por quê? Eu vou ter o composto R, eu vou ter o composto S e eu vou ter a mistura racêmica ainda para ser estudada, tá? Então, tudo isso faz a diferença. Quando eu tiro um carbono quiral existente na nossa molécula, eu vou tirar 1/3, eu vou diminuir esse esforço para 1/3. Então, se eu tenho que analisar 3 moléculas diferentes, eu vou analisar só uma. E isso facilita muito, tá? Então, retirar esses centros quirais é algo desejável para nossa molécula. Então, se a gente avaliar, por exemplo, essa molécula aqui, eu tenho 1, 2, 3 centros quirais. Se eu tenho 3 centros quirais, eu vou ter uma quantidade de moléculas, vamos fazer as contas, que é 2 elevado a 3. Eu tenho 8 moléculas possíveis diferentes, além, é claro, das misturas. Então, eu posso ter uma quantidade de composto muito grande para uma simples molécula, tá? São 12 análises, são 8 isoladas, 4 misturas racêmicas possíveis, são 12 análises que terão que ser feitas. E isso é muito custoso e muito trabalhoso, tá? Nesse outro de baixo, eu já retirei 2 centros quirais, ficou só com 1, tá? Facilitando a nossa molécula. Nesse, então, eu retirei esses carbonos aqui, coloquei um anel aromático, facilitando ainda mais a nossa análise. Então, tudo isso é mais fácil. E a nossa lógica farmacológica, tá? Colocar substâncias de referência, tá? Ou seja, colocar dados já publicados por laboratórios concorrentes, checar essas informações, tá? E fazer a síntese de substâncias inativas e explicar o porquê que ela é. A gente faz, mas estudar e explicar o porquê é a parte mais importante. Processo de síntese, processo de interação fármaco-receptor é um processo relativamente mais simples, mas você definir qual molécula vai ser e explicar o porquê, é aí que está a chave da situação, tá? Aí que está o diferencial de pessoa para pessoa, tá? Adoraria que algum de vocês se dedicassem e chegassem nessa posição de explicar o porquê daquela mudança e o desenvolvimento de novos fármacos. A gente sabe que no Brasil isso é um pouco complexo de ocorrer, tá? Em alguns poucos laboratórios ocorrem, mas a gente sabe que, uma vez entrando numa indústria aqui, se você se destacar, você ainda pode ser levado para as filiais no exterior e ganhar em euros, em dólares, e ganhar muito bem se tiver as competências necessárias, tá? Então, quem tem interesse, se dedique para essa área. Só tem a ganhar, tá? Eu conheço gente que saiu aqui da Sandoz, entrou na Sandoz como estagiário, foi contratado e hoje em dia vive, eu acho que é na Rússia, não, na Alemanha, na filial da Sandoz de lá, trabalhando pela Sandoz, tá? Então, é algo que é possível crescer, tá? Não duvide. E o nosso resumo, então eu tenho aqui nossas 5 estratégias de otimização e as nossas regras para aplicar essas estratégias. Então, as nossas estratégias são quando eu tenho alguma informação sobre o nosso alvo, o nosso receptor, quando eu não tenho nada de informação desse alvo, quando eu já tenho uma molécula e quero melhorar a sua potência, então eu vou testar os grupos. Quando eu quero relacionar a estrutura com a atividade,
Então, eu vou trocando os grupos para entender tanto o receptor quanto o nosso ligante, ou eu quero simplesmente desenhar os nossos análogos, tá? Normalmente, o nosso desenvolvimento dos nossos análogos estão ligados com o fato da patente estar para quebrar e a gente vai melhorar isso. E as 7 regras que a gente viu, que a modificação mínima varia sempre aos poucos, tá? Utilize a lógica bioquímica, principalmente as relações de metabolismo, a lógica estrutural, fazer com que esse fármaco encaixe no receptor, não vai fazer um negócio muito louco, tá? Escolher os substituintes, colocar moléculas que já são comumente utilizadas, tá? Síntese orgânica facilitada, facilitar com que as moléculas sejam sintetizadas, pegar agrupamentos mais comuns para serem utilizados, isso facilita. Eliminar os nossos centros quirais, uma vez que a presença de carbonos quirais faz com que aumente a quantidade de fármaco e muito. Então, a gente tem a tendência em eliminar e usar a nossa lógica farmacológica, que é explicar muito bem todos os nossos processos. Tá, ok? Acho que talvez eu falei. Bom, o que eu tinha para finalizar a nossa matéria eram esses 2 grupamentos de slides, esses 2 processos aí de estratégica de desenvolvimento de fármacos. A partir de agora, eu abro para as dúvidas. Lembrando que semana que vem serão só dúvidas. Se quem quiser perguntar antes via WhatsApp, fica à vontade, tá? Mas semana que vem será só dúvidas, então só vai ser isso. E daí, de 31, temos a nossa prova, tá ok? A coordenadora Ana Paula acabou de mandar um WhatsApp aqui para mim, para relembrar o pessoal do 9º semestre que vai fazer prova de proficiência. Já está liberada, eu vou encaminhar para vocês mais algumas informações no grupo, não deixem de fazer. Para quem entrou depois, deixa eu só compartilhar aqui novamente. Nosso relatório ficou para o dia 31, do 5 até as 19 horas, com um valor de 1.000 pontos. E corrijam lá que eu falei algo errado na prática, tá? A constante de partição não é aquoso por orgânico, é orgânico por aquoso, tá? Eu inverti ali sem querer, tá, nas aulas. Então, corrijam o valor da constante de partição que vocês calcularam em aula. É ao contrário, tá ok? Alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? O que eu tinha para falar hoje era isso, mas estou aberto para conversas. Ai, falando isso, foi ótimo ver vocês sábado, tá? Tava morrendo de saudade. Ninguém vai falar. Então, gente, boa noite. Descanse, aproveita o final de semestre, vai fazer relatório. E é isso. Qualquer coisa a gente se fala. Tchau, obrigado, até mais. Boa noite. Boa Boa noite, professora. Boa noite, até mais.